Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. É Dom Petrini que está falando com você hoje de maneira especial para comentar, esclarecer, anunciar, orientar a respeito da nossa nona peregrinação de fé e luz a Nossa Senhora das Candeias. Sabe que já então esta é a nona peregrinação. Nós começamos com 2.000 pessoas e depois fomos crescendo e chegamos a 5 e depois a 10 e depois a 15 mil pessoas participando. Certamente é um gesto muito bonito e muito importante de toda a diocese, esta caminhada de 6 quilômetros para chegar até o santuário de Nossa Senhora das Candeias. Neste ano nós não podemos fazer essa caminhada, não podemos estar juntos presencialmente ali para fazer a peregrinação diretamente, mas não vamos perder essa oportunidade e vamos fazer uma peregrinação virtual, de modo que cada um pode participar, inclusive com sua família, em casa, através do computador, ou através de um tablet, ou através de um celular, ou muitos poderão participar chegando até a igreja matriz na paróquia, porque muitas paróquias vão ter a possibilidade de um telão, de modo que aquelas pessoas que já estão participando da missa podem participar também deste momento em que nós vamos rezar, pedir a Nossa Senhora por nós mesmos, pelas nossas famílias, pelas situações de saúde precária que conhecemos, pela ameaça do contágio com o coronavírus, que é tão tremendo. Mas também queremos pedir pelas nossas cidades para que possam viver na paz, para que a luta contra a pobreza possa sair vitoriosa e o governo e as autoridades públicas possam participar sempre mais desta batalha, vencendo também o desvio de verbas públicas que acabam muitas vezes acontecendo, e estar na casa da Mãe das Candeias, no santuário de Nossa Senhora, lá em Candeias, é para nós um grande momento. E quem não pode chegar fisicamente até lá para tomar parte deste evento, fica acompanhando. E tudo será transmitido pelo YouTube e pelo Facebook. Basta entrar no YouTube e colocar Diocese de Camaçari, ou então no Facebook e colocar Santuário Nossa Senhora das Candeias. E é muito fácil, de modo que podem se organizar desde agora para poder, quem sabe, juntar toda a família ou convidar alguma vizinha para que participem. E se é necessário que tenha algum jovem para manusear o computador ou o tablet, para facilitar mexer nestas coisas que às vezes tem pessoas que não têm muita familiaridade, já pode ir se programando. É um momento muito bonito de oração. Eu vou estar presente lá, e os freis de Candeias e diversos padres estaremos ali para um momento de oração, um momento de reflexão e para apresentar à Virgem Maria as nossas necessidades. Nós estamos fazendo a novena, já começamos dia 4 e vamos até o dia 12, sempre com breves momentos de reflexão em todas as paróquias, para que já preparemos o nosso coração e comecemos a entrar neste clima de peregrinação. O tema deste ano é nos 10 anos da Diocese de Camaçari, com a Mãe das Candeias e com Jesus, luz do mundo, somos Igreja Viva. Nos 10 anos de Camaçari, porque este é o 10º ano em que foi criada a Diocese de Camaçari, e certamente temos muito para pedir, muito para agradecer de tantas coisas boas que aconteceram e outras que ainda devem acontecer, assim nós esperamos, ao longo do tempo. Por que com a Mãe das Candeias? Porque é a Virgem
que temos mais próxima, com um santuário já antigo, famoso, com a Água dos Milagres, que está ali à disposição de quem faz uma peregrinação e chega até lá. E na casa da nossa mãe, nós queremos estar como que abraçados, acolhidos por ela e amparados sob o seu manto, para que possamos apresentar as necessidades das nossas crianças, dos nossos adolescentes, quem sabe que começam aquela etapa de rebelião da vida, as famílias, as nossas famílias, que permaneçam unidas e que todos possam viver da mesma misericórdia que o Senhor tem conosco, uns com os outros, na verdadeira paz. Isto nos interessa. Então, com nossa Mãe das Candeias e Jesus, luz do mundo, você sabe que Nossa Senhora das Candeias carrega nos seus braços Jesus e o apresenta, o oferece ao mundo inteiro e a nós. E então, com a Mãe das Candeias e com Jesus, luz do mundo, somos Igreja Viva, somos povo de Deus, somos povo da nova aliança. Por que Igreja Viva? Porque conhecemos uma igreja viva e conhecemos também uma igreja vivida assim, quase que empurrando, sem graça, sem beleza, e com todo mundo reclamando, e disto e daquilo e tal. Mas quando somos uma igreja viva, nós ficamos entusiasmados, porque a presença de Cristo e o amparo da Virgem Maria nos tornam animados, alegres e certamente atentos uns aos outros, às necessidades de cada um. E então uma igreja viva é o testemunho mais bonito, porque quem se afastou da igreja ou de Deus, ou quem nunca teve a chance de se envolver melhor, de participar, quando vê uma igreja viva, quer dizer, nossa, que bonito, eu também quero viver assim, porque todos gostamos da alegria de viver com paz no coração, não porque vivemos no mundo da lua, mas porque, tendo os pés bem plantados nesta terra, vivemos na companhia de Jesus, com a amizade de Nossa Senhora, a Mãe das Candeias. É por isso que eu estou insistindo para te convidar, para que não falte. Eu quero te ver e você vai me ver no próximo domingo, começando às 9 da manhã, e terminaremos com a Santa Missa que eu vou celebrar lá, mas também tem a possibilidade de participar da primeira missa do domingo na sua paróquia, 7h30 da manhã, ou então à noite. Ali também, por causa da pandemia, também a missa transmitida tem valor. Por volta das 10h30 deveremos ter a missa, que não será muito longa, para podermos estar todos disponíveis para organizar a mesa do almoço, que eu espero seja como um verdadeiro encerramento desta peregrinação, a família reunida ao redor da mesa, com alegria, cada um participando, fazendo alguma atividade, algum trabalho, alguma coisa, agradecendo a Deus e renovando a fé de toda a família em Jesus Cristo, de tal maneira que nesse dia seja possível dizer: eu e minha família seguiremos o Senhor. O evangelho que é lido na missa de hoje é de São Lucas, no capítulo 6, nos versículos de 20 a 26. É um trecho em que São Lucas também fala das bem-aventuranças. Felizes, bem-aventurados, vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Lembrando, no entanto, que as bem-aventuranças que nós conhecemos mais, que são mais conhecidas pelo mundo todo, são as bem-aventuranças que estão relatadas pelo Evangelho de São Mateus. Tem pequenas diferenças entre a forma de falar das bem-aventuranças de São Mateus e de São Lucas. Na realidade, nós devemos compreender bem estas bem-aventuranças. É uma felicidade, a bem-aventurança é uma felicidade. Então, por exemplo, quando Jesus diz: bem-aventurados, felizes vós que agora tendes fome, porque sereis saciados.
É como se Jesus estivesse dizendo: bem-aventurados vocês que agora tendes fome, porque eu estou aqui no meio de vocês, o Emanuel, o Deus conosco, para saciar a fome que vocês têm. E para saciar não somente a fome que dá na barriga, tanto é verdade que ele multiplicou o pão e mais de uma vez os evangelhos nos contam como Jesus multiplicou o pão. Mas ele quer principalmente saciar a fome de beleza, de alegria, de paz dentro do coração, de significado para poder compreender por que acontece tal coisa, por que tal outra, por que nasce um filho, por que morre um parente querido, por que acontece uma doença, qual é o significado do trabalho, qual é o significado de alegrar-se para uma festa de aniversário. Em suma, quem tem fome, quer dizer, quem não se contenta de viver quase que assemelhando-se às galinhas, que não tem nenhum problema, não se coloca nada dessas questões, mas quer viver integralmente a sua humanidade, porque tem fome para entender, para compreender, então ele veio exatamente para dar as respostas, para que nele, com ele, possamos encontrar a paz, a alegria, aquela felicidade que sempre parece que nos falta. Ele que vem saciar esta fome de humanidade, de dignidade que nós temos. Por isso que eu quero rezar por você e dar a bênção divina. Te abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.